Seja muito bem-vindo novamente. Vamos hoje falar um pouquinho, dar continuidade ao nosso curso de microbiologia básica. Vamos falar um pouquinho sobre meios de cultura, suas diferenças e suas características. Sou o professor Marcelo e te convido a vir comigo nesse novo processo de conhecimento. Bom, quando a gente fala de meio de cultura, nós estamos falando, né, de entregar para a bactéria, utilizar, né, nutrientes e situações controladas, ou seja, temperatura, o ambiente gasoso, a pressão osmótica, controlados dentro de um laboratório para permitir que essas bactérias sejam cultivadas. Em média, a maioria das bactérias vão crescer de 24 a 48 horas, né? Quase todas elas, né, as de interesse médico, em temperaturas de 37 graus. É claro que nós sempre teremos nesse meio tempo, né, algumas exceções, como por exemplo, micobactérias que levam, né, até 30 dias para crescer e algumas delas levando até 90 dias para crescer. E algumas vão requerer, né, processos adicionais de cultura, como por exemplo, o jarro de anaerobiose, nos casos de de anaeróbios, promover maior concentração de CO2, como por exemplo o caso dos estreptococos, né, em que você tem que colocar numa jarra de vela e adicionar lá uma verra para geração de uma concentração maior de CO2. Então, todas essas necessidades dos organismos precisam ser atendidas. É claro que existem hoje ainda alguns micro-organismos que nós conseguimos identificar na biologia molecular, mas não conseguimos cultivar em laboratório, nós ainda não descobrimos meios de cultura ou situações ideais para que eles cresçam, como, por exemplo, o Treponema pallidum, né? O Mycobacterium lepre, em que nós não temos meios de cultura para o seu crescimento, né? O seu crescimento se dá em cobaias, o que dificulta o trabalho na microbiologia clínica do dia a dia. Quando nós falamos de meio de cultura, nós estamos falando em meios que podem ser sólidos, líquidos ou semissólidos. Eles podem ter uma composição definida, ou também chamados de sintéticos, ou eles podem ser complexos. E eles podem ser usados como meios seletivos ou diferenciais também, à medida da sua necessidade. Quando nós falamos de meios sólidos, nós temos eles tanto em tubos como em placas, né? São meios em que eu tenho uma adição, uma concentração ideal de agar, que deixa a superfície desse agar sólida. E aí eu consigo ter nesse meio, né? Várias fontes nutritivas para o crescimento do microorganismo. São muito usados como meios diferenciais, né? E meios seletivos e para o isolamento inicial dos organismos. Os meios líquidos, né, como o próprio nome já fala, eles vão ser um caldo nutritivo, onde eu posso realizar tanto o crescimento, né, de altas concentrações, altas densidades de micro-organismo, muito usado para processos biotecnológicos, ou muito utilizado também para a parte de identificação bioquímica. E os meios semissólidos são aqueles em que eu tenho, né, uma taxa menor de agar, uma concentração menor, o que permite a formação de um agar, né, com uma consistência mais mole, e isso facilita, por exemplo, o movimento de micro-organismos quando eu quero testar sua motilidade. Quando nós falamos, né, da sua composição, nós podemos ter meios complexos, onde a fonte de nutrientes é complexa e eu não consigo definir todos os componentes e nem a sua concentração dentro de um meio de cultura. Então, nós estamos falando que eu consigo, por exemplo, no agar nutriente, eu sei que eu tenho todos os nutrientes presentes no extrato de carne, numa peptona, mas eu não consigo definir quais são esses nutrientes e suas concentrações. Meio Brian Heart Infusion, por exemplo, que é um meio feito a partir de infusão de cérebro e coração. Eu sei que são meios ricos, eu sei que tem muitas vitaminas, proteínas, aminoácidos, carboidratos e lipídios, mas eu não consigo definir quais são eles, né? E qual é a sua concentração. Eu só sei que esses meios apresentam todos esses nutrientes, né? De maneira satisfatória para o organismo. E os meios sintéticos ou definidos são aqueles que eu monto o meio com cada um dos
componentes. Então, eu sei exatamente quais os componentes que esse meio contém e a sua concentração. Como, por exemplo, esse meio onde eu tenho, né, fosfato de sódio, fosfato de potássio, bicarbonato de sódio, sulfato de magnésio, cloreto de ferro, cloreto de cálcio. Então, eu sei exatamente os componentes nutricionais daquele meio e a sua concentração. Os meios seletivos são aqueles cujas suas características vão permitir o crescimento de determinados micro-organismos e vão inibir outros, geralmente aqueles que são considerados contaminantes da amostra ou que atrapalham o crescimento do meu organismo-alvo. Por exemplo, o agar McConkey, né, cuja presença do cristal violeta vai permitir o crescimento de gram-negativos, mas não vai permitir o crescimento de gram-positivos. Então, ele é um meio que seletivamente, né, ele seleciona o crescimento de bactérias gram-negativas. A Agar-Cetrimide, por exemplo, é um meio de cultura que vai inibir o crescimento de todas as enterobactérias, né? Por exemplo, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus, Serrácea, e vai facilitar o isolamento de Pseudomonas aeruginosa, que é a bactéria que cresce nesse meio. Então, são meios que selecionam para mim, né, quais os organismos que vão ser permitidos o crescimento naquele meio e quais os micro-organismos que serão inibidos. Eu também vou ter meios diferenciais. São meios que conferem alguma característica ao crescimento daquele micro-organismo. Quer dizer que toda vez que eu crescer o micro-organismo naquele meio, as colônias vão apresentar as mesmas características. Por exemplo, o agar-sangue, eu consigo avaliar o padrão de hemólise, né? Quando a bactéria consegue hemolizar todo o conteúdo do sangue, né? Ou seja, esse sangue tem, esse meio de cultura tem sangue, né? Tem hemácias de carneiro, de coelho ou de cavalo, né? Dependendo do fabricante e da sua necessidade. E a bactéria é capaz de lisar essas hemácias e consumir todos os nutrientes que fazem parte da hemácia. Quando ela faz isso, nós chamamos de beta-hemólise, onde eu vejo a formação de um halo transparente, porque ela destruiu todas as hemácias daquela região em que ela cresceu. Na alfemólise, né, a bactéria consegue lisar uma parte dessas hemácias, mas não consegue usar todo o conteúdo, né? Sobra ali, né, uma parte dos nutrientes, e então eu vejo uma colônia com halos verdes. Então isso a gente chama de uma hemólise parcial. Ela não conseguiu usar todos os componentes nutritivos da hemácia. E eu tenho a gama-hemólise, que é quando a bactéria não consegue usar a fazer lise das hemácias. Ela cresce no meio de cultura utilizando outros nutrientes do meio, mas ela não consegue destruir as hemácias para usar como fonte de nutrientes. Então, aqui é um meio diferencial. Ele está permitindo diferenciar beta-hemolíticos, alfa-hemolíticos e gama-hemolíticos. Outro exemplo é o agar-salmanitol, né? Que me permite separar Staphylococcus aureus de Staphylococcus saprofíticos, por exemplo. Ele é um meio rosa, né? Ele tem um indicador de pH. O Staphylococcus aureus, ele cresce nesse meio com altas concentrações de sal e ele fermenta o manitol, liberando muitos ácidos que tornam o meio amarelo. Os saprofíticos, ele não consegue liberar essa quantidade de ácidos, então ele cresce no meio, mas ele mantém o meio na sua cor original, a sua cor rosácea, né? Então aqui eu estou diferenciando uma cepa que libera altas concentrações de ácido no meio das que não libera, um Staphylococcus aureus de um Staphylococcus coagulase negativo. O agar McConkey, ele pode ser diferencial e seletivo ao mesmo tempo. Seletivo porque, como nós vimos no começo, ele permite o crescimento de gram-negativos e inibe o crescimento de gram-positivos. E por que que ele é diferencial? Porque algumas bactérias, esse meio tem lactose, e elas podem, né, fermentar a lactose durante o seu crescimento.
Quando elas fermentam a lactose, as colônias crescem, né, rocheadas, rosáceas, né? E quando ela não fermenta, as colônias crescem com um aspecto claro, né, um aspecto incolor. Então aqui a gente tem, por exemplo, uma Escherichia coli, que é com a lactose positiva, e uma salmonela que não consegue fermentar a lactose, né? Uma lactose negativa. Então ele é ao mesmo tempo seletivo, né, e diferencial. E aí a gente vai ter uma série de respostas, né? Então, por exemplo, nós vemos aqui uma conque diferencial, né? Seletivo, não deixando crescer Staphylococcus aureus e deixando crescer todos os gram-negativos. Diferencial, porque ele me mostra aqui que Enterobacter e Escherichia coli são lactose positiva, colônias, né? Roxas, rosas, de lactoses negativas, Proteus e Salmonella, cujas colônias permanecem incolores. Por exemplo, o agar verde brilhante, né? Ele não permite o crescimento de Staphylococcus aureus e Vibrio cholera, ele permite o crescimento de Salmonella e Shigella, né? E E. coli. Então, as salmonelas, elas nascem agora com uma cor rosa, né? No meio, então são colônias rosáceas, e a E. coli nasce como uma colônia branca e torna o meio todo amarelado. Então, isso também é um meio diferencial. Agar Bayer-Parker, né, muito usado na microbiologia de alimentos, para identificar contaminação de alimentos por Staphylococcus aureus. Ele permite o crescimento de estafilococcus, inibe Vibrio, inibe E. coli, inibe Salmonella, e as bactérias, né, os Staphylococcus aureus, ele permite gram-positivos em geral, né, eles são colônias pretas com halos em volta dessas colônias, né? Esse meio tem vancomicina tem um antibiótico específico para gram-positivos nessa sua composição. E é claro, toda vez que a gente fala de utilizar um meio de cultura, nós temos que lembrar que eu preciso de um controle de qualidade. O controle de qualidade para qualquer processo dentro do laboratório de microbiologia, não só para os meios de cultura, mas para as etapas de coloração de GRAM, de identificação bioquímica, testes de aglutinação, é o uso de cepas de referência, né? Nós temos aí bibliotecas, né? São entidades internacionais que mantêm estoques de organismos conhecidos, esses organismos são identificados, estocados e mantidos por esses órgãos, e você consegue comprar essas cepas, né, de referência, em que você sabe as suas características, né, fenotípicas, a espécie, o gênero, suas características fenotípicas e genéticas. Então, você usa essas cepas conhecidas para testar se seu meio está permitindo o crescimento, se as bactérias estão apresentando o fenótipo esperado naquele meio de cultura, se os seus testes bioquímicos estão funcionando da maneira adequada. Então, o uso de cepas de referência, ele é primordial para o controle de qualidade dentro de um laboratório de microbiologia. Então, hoje foi uma rábula rapidinha sobre meio de culturas, né? Destaco as diferenças do meio, né? Sólido, líquido, semissólidos, meios seletivos e diferenciais, né? E a sua capacidade e a sua composição. Eles podem ser complexos ou ainda meios definidos ou sintéticos. Espero ter ajudado você nos seus estudos. Professor Marcelo deseja sucesso para você. Bons estudos.